Bom dia a todos. Nós vamos então para mais um momento da nossa disciplina de História do Vinho, comentando a respeito do século XVIII, do século XIX, fazendo breves considerações, né, sobre o século XVIII e século XIX dentro desse modelo de aula que é o que nos permite a pandemia, né, e nos permite ter visto a disciplina em tão pouco tempo, tão menos tempo, né. Então, fizemos uma condensada na nossa disciplina para que a gente consiga passar ao longo da história da humanidade, dando uma visão geral da relação do ser humano com o vinho. Quando nós comentamos sobre o século XVIII, lembrem, século XVIII de 1701 a 1800, século XVIII, 1701 a 1800, nós temos alguns fatores que vão ser fundamentais na difusão do vinho, difusão do consumo, difusão do comércio, difusão da produção do vinho. Um dos fatores fundamentais do século XVIII na relação do século com o vinho, vamos dizer assim, é a ciência. O século XVIII, ele por volta de 1750, ele sofre uma grande revolução cultural, política, ideológica, científica, que a gente chama de iluminismo, ou ilustração. Iluminismo é um movimento de pensar, um movimento de refletir sobre a sociedade, que vai estabelecer as bases para o surgimento da sociedade capitalista. Né? Antes do século XVIII, nós tínhamos uma sociedade que não era bem capitalista, a gente chama, inclusive na história, a gente chama de pré-capitalismo, o que houve antes de 1750, antes do século XVIII. A partir do século XVIII, o capitalismo se consolida como principal regime político, econômico, cultural, de relação entre as pessoas, porque graças ao iluminismo se estabelece uma nova forma de diferenciação social. Graças ao iluminismo se estabelece uma nova forma de diferenciação social. Antes do iluminismo, as pessoas eram diferenciadas pela família que elas vinham, pelo sangue que elas carregavam. Após o século XVIII, as pessoas passam a ser diferenciadas pelo seu capital. Surge a gente chama de uma democracia iluminista burguesa, né? E uma sociedade que era baseada quase que em castas de nobreza passa a ser uma sociedade baseada nos valores de uma nova classe social, que é a burguesia. Né? Uma classe que surgiu lá na Idade Média, por volta do século XI, e essa classe social vai tomar o poder no século XVIII graças ao pensamento iluminista. 4 grandes filósofos, a gente sempre lembra quando fala do iluminismo, né? Rousseau, Montesquieu, Voltaire e John Locke. E com o iluminismo, junto ao iluminismo, o cientificismo avança. Aquela relação de fé que havia no antigo regime, aquela relação da aliança entre o Estado, os nobres e a igreja, em boa parte da igreja católica, se desfaz a partir de 1750, com os ideais iluministas e com uma série de revoluções que vão acontecer mundo afora, para derrubar os nobres, para derrubar a igreja, para derrubar o Estado absolutista. Aí vão dizer, por que isso tudo tem a ver com vinho? Isso tem muito a ver com vinho. Primeiro, pela expansão da possibilidade de formação de uma nova elite. Antes do século XVIII, a elite era representada pela nobreza, pelos donos de terra, uma classe muito pequena. A partir do século XVIII, nós passamos a ter pequenos comerciantes, grandes comerciantes, industriais, banqueiros, todos esses se tornam a nova elite. E essa nova elite de industriais, de banqueiros, de comerciantes, essa nova elite, ela passa a querer ter hábitos de nobreza. E para ter hábitos de nobreza, essa classe que nós vamos chamar de burguesia, ela passa a querer refinar os seus hábitos culturais, vamos dizer assim. É por isso, inclusive, que a alta costura de roupas passa a se expandir a partir do século XVIII, porque atinge uma classe que não conseguia chegar a isso. Isso era um privilégio dos nobres. A alta gastronomia se expande no século XVIII. E se expande no século XVIII o hábito de consumo do vinho. Não o vinho mais popular, não dá para chamar de mesa, mas
Não esse vinho mais voltado para as camadas mais pobres, mas se expande a partir do século XVIII o vinho fino, o consumo do vinho fino. Porque estes burgueses que agora estão chegando ao poder, eles querem ter hábitos de nobres. E um dos hábitos da nobreza que eles vão copiar é o consumo de vinhos cada vez mais caros. A partir do século XVIII, com as revoluções e a tomada do poder pela burguesia, o mercado de vinhos caros se expande. Porque aumenta a quantidade de pessoas dispostas a pagar por esse vinho como forma de afirmação social. Tá? Isso é uma característica que vai ser muito boa para o vinho a partir do século XVIII. Né? Também destaco que a partir do século XVIII, com a valorização da ciência, o controle da Igreja Católica sobre o conhecimento diminui a partir do século XVIII, graças ao Iluminismo, e com isso se abre espaço para o avanço científico. Com o avanço científico, aumentam os estudos sobre o vinho, aumentam os tratados feitos sobre o vinho, aumentam os métodos de produção de vinho a partir do século XVIII, né? Aumenta a quantidade de agrônomos, aumenta a quantidade de pessoas envolvidas no estudo sobre o vinho, estudo e definição do vinho. Com isso, o vinho, a partir do século XVIII, tem um grande avanço no sentido de deixar de ser uma atividade controlada pela igreja e se tornar uma atividade científica, né? Com uma série de tratados que passam a ser elaborados sobre o vinho. Até porque, como eu disse para vocês, os burgueses começam a tomar o poder. E não é só o poder que os burgueses vão tomar. Os burgueses, comerciantes, industriais, banqueiros, passam a comprar as terras da igreja. E conforme se compram os parreirais, que eram controlados pela igreja, esses burgueses não querem acabar com os parreirais. Eles querem aumentar a produção, porque eles querem aumentar a venda. Isso é um pensamento burguês. Eles não querem mais que aquele vinho produzido pela vinícola atenda só a comunidade local ali. Eles querem dar a esse vinho das vinícolas um grande potencial de venda. É a burguesia, são os comerciantes do poder. E logo esses burgueses, eles passam a comprar as terras da igreja e passam a tratar a arte da viticultura, a arte da produção, do consumo, do vinho. Os burgueses passam a tratar a arte da produção, do consumo, do comércio do vinho como uma arte econômica. Diminui a ligação do vinho com Deus e aumenta a ligação do vinho com o comércio. E com isso nós temos uma imensa expansão dos parreirais a partir do século XVIII. Tá? Tanto é verdade que na França, a partir do século XVIII, vão passar a ser adotadas inúmeras atitudes para tentar controlar a expansão dos parreirais na França. Um dos motivos não é só a questão do preço, né? Se aumentar demais os parreirais, o preço vai cair. Burguesia pensando. Mas também havia, por parte do próprio governo francês, uma preocupação. Estava se deixando de produzir comida para produzir vinho, para plantar uva. Né? Estavam se abandonando as plantações de cereais para plantar parreirais. Né? Com isso, a França, que estava tendo uma série de crises na produção agrícola, uma série de problemas agrícolas do século XVIII, a França passa a ter preocupação ainda com a questão dos parreirais substituindo os cereais. Né? E os franceses passando fome com isso. Vejam quanta coisa vai mudar no século XVIII. Além disso, no século XVIII, também por volta de 1750, começa a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, a substituição dos homens pelas máquinas no processo produtivo. Com a Revolução Industrial, a capacidade de produção de mercadorias aumenta vertiginosamente. E um dos produtos que a nova indústria vai se voltar, vai querer estimular é a produção do vinho. Com isso, os vinhos passam a ter todo um processo de padronização visando vender na maior quantidade de mercados possíveis. Até porque no século XVIII, os europeus têm colônias na América, os europeus têm colônias na África, os europeus têm colônias na Ásia, e os europeus percebem que é hora de produzir um vinho que consiga chegar à América, chegar à África e chegar à Ásia para atender a esses mercados. Não vai ser tão fácil quanto eles pensavam, mas eles vão tentar. Aumenta o mercado consumidor, aumenta o desejo de tratar o vinho como um produto industrial. Por isso, o avanço na produção das garrafas de vinho,
Por isso, o avanço nas rolhas de cortiça, a partir do século XVIII, né? Por isso, a partir do século XVIII, e eu me lembro de uma disciplina que eu estou fazendo, junto com alguns de vocês, que é a disciplina de análise sensorial, né, do professor Tiago. E o professor tem trabalhado muito a questão dos rótulos, por exemplo, dos vinhos que são estruturados para vender de acordo com um determinado público. O professor chama isso de marketing sensorial, né? No século XVIII, vamos dizer assim, o marketing sensorial a respeito do vinho se torna uma grande evidência. Por quê? Porque os industriais, os comerciantes envolvidos com o vinho, percebem que é hora do vinho atender a essa burguesia, que é em maior número e é mais variada do que a nobreza. Os burgueses são um grupo mais variado dentro dele do que era o grupo da nobreza. E por isso, os vinhos passam a ser redimensionados até na questão dos rótulos. E nós temos, a partir do século XVIII, o estudo sobre os rótulos dos vinhos. Né? É aí, por exemplo, que a champanhe passa a ser associada às mulheres, aos novos nobres, que são os burgueses. A champanhe passa a ser associado a sucesso, a champanhe passa a ser associado a uma vida elegante. Não é à toa que isso aconteceu, não é natural que a champanhe tenha se voltado para essa bebida com uma série de marcas que ela tem hoje. A champanhe foi estudada para atender a um determinado público a partir do século XVIII. A champanhe é dos vinhos o mais industrial, vamos dizer assim. É o mais pensado em escala industrial, né? Vamos resumir assim. A champanhe é uma marca da Revolução Industrial. Nos seus rótulos, nas suas garrafas, no seu glamour, né? A própria história da champanhe passa a ser produzida e nós temos uma romantização, uma glamorização da figura de Dom Perignon. Porque a champanhe, os produtores de espumantes perceberam que os espumantes não tinham a história dos vinhos tintos e vinhos brancos. Então o que os produtores de espumantes fizeram? Eles criaram uma história. Né? E aí nós temos o endeusamento de Dom Perignon. Né? Então é um exemplo das grandes e grandes transformações que ocorrem no século XVIII. Um século com um monte de transformações e com uma difusão industrial do consumo, da produção, da comercialização e do consumo do vinho. É exponencial o crescimento disso. Principalmente vinhos finos. Principalmente vinhos mais caros. Tá? Até porque os burgueses eles vieram das camadas mais pobres. Né? Quer dizer, quando a sociedade tinha duas classes, nobres, burgueses, vamos botar a terceira classe. A sociedade do antigo regime tinha três classes: o clero, os nobres e o resto. Era assim que a sociedade se dividia antes do século XVIII: cleros, nobres e resto. No século XVIII, do resto surge um grupo que vai tomar o poder. São os burgueses, que surgiram do resto. Estes burgueses, como surgiram do resto, queriam se diferenciar do resto, que é o resto da sociedade. Eles não eram nobres, nem queriam ser. Eles não eram oficialmente do clero, nem queriam ser. Eles eram do resto, mas eles não se consideravam povo. Então eles tinham que adquirir hábitos que as outras pessoas que compunham o resto não poderiam ter. E como é que eles vão criar hábitos para diferenciar eles do resto de onde eles vieram? Através de hábitos mais finos. Por isso, os burgueses vão consumir vinhos cada vez mais caros, para se diferenciar de toda aquela questão do resto de onde eles vieram, de onde os burgueses vieram. Não era o clero, não era o nobreza, era o resto. Né? Assim como os estudos sobre as taças de vinho, os estudos sobre como consumir o vinho, isso tudo passa a crescer a partir do século XVIII, porque para os nobres era natural o consumo do vinho. Os nobres não precisavam estudar isso. Para os burgueses não era natural. Eles estão chegando a um mundo que não era deles. E como eles estão chegando num mundo que não era deles, esses burgueses precisavam aprender os hábitos da nobreza. E para ensinar os burgueses a aprender os hábitos da nobreza é que surgem os tratados sobre o vinho, sobre as taças, os tratados sobre
as temperaturas ideais para o vinho, os tratados sobre a própria produção do vinho. Isso tudo vem atender à burguesia, que não tinha, vamos dizer assim, preparação de berço para os hábitos mais finos. Por isso, os tratados sobre o vinho vão se difundir a partir do século XVIII. Ainda, no século XVIII, nós temos o agravamento da situação da França e a perda de controle sobre a estrutura social, ou seja, o tecido social francês se rompe no século XVIII. Em 1789, nós temos a Revolução Francesa. Uma revolução que já estava sendo preparada há décadas por reis absurdamente distantes da população, reis que viviam dentro de seus palácios, dentro do Palácio de Versalhes, com festas nababescas, gastos extraordinários, lutas desnecessárias, guerras desnecessárias, obras desnecessárias, e enquanto os reis viviam nessa redoma de vidro, as camadas mais pobres não tinham comida. Aliás, eu comentei com vocês que uma das preocupações da França é que a França estava tendo, ao longo do século XVIII, diversas crises na produção de cereais. Não só porque os cereais estavam sendo substituídos pelos parreirais, mas porque os reis pegavam os cereais dos camponeses e usavam para as festas do Palácio de Versalhes. Bom, a França perde controle em 1789, quando no dia 14 de julho as camadas populares atacam uma prisão que nem era mais muito usada, tinha meia dúzia de presos ali dentro, mas era um símbolo do absolutismo do rei, a chamada Bastilha. A tomada da Bastilha dá início à Revolução Francesa, e é um processo de radicalização da situação francesa, da situação econômica francesa. Bom, a Revolução Francesa tem como um de seus motivos o vinho, porque um dos principais motivos da burguesia, porque a Revolução Francesa não é popular, ela é burguesa. Quem fez a Revolução Francesa, ou quem comandou a Revolução Francesa, foram comerciantes, industriais e banqueiros, com o apoio do povo. Tirando o curto período de um ano durante a Revolução Francesa, que dura 10 anos, nós vamos ter um período dentro dela em que o povo vai tomar o poder na França. Nós vamos chamar de período do terror, onde um advogado de nome Robespierre vai liderar o povo. Mas tirando o ano do terror, em que o povo está no poder, liderado por Robespierre, a Revolução Francesa ela não é popular, ela é burguesa. E a Revolução Francesa é uma luta de classes da burguesia, apoiada pelo povo, contra o clero e a nobreza, na tentativa de limitar o poder do rei absolutista. É isso, a Revolução Francesa. Como eu estava dizendo para vocês, um dos motivos da Revolução é o vinho. Porque, para cobrir os gastos da corte, desde o tempo do rei Luís XIV, o rei Sol, os reis franceses vinham aumentando vertiginosamente os impostos sobre diversos produtos. Um dos produtos que estava tendo, nas últimas décadas da França, um aumento muito grande de impostos era o vinho. Tanto que uma das primeiras atitudes, quando o povo tomou as ruas, em 1789, foi atacar os postos, as aduanas, nas quais se cobrava imposto sobre o vinho. Um dos motivos da Revolução Francesa é que o vinho estava muito caro pelos impostos cobrados sobre o vinho, pelo rei Luís XVI, o que impedia os mais pobres de tomarem esse vinho. Como nós já comentamos, o vinho para os franceses ele não é uma bebida. O vinho para os franceses é parte da cultura deles. E as camadas mais pobres não estavam conseguindo tomar vinho graças aos impostos abusivos cobrados pelo rei Luís XVI. Esse é um dos motivos da Revolução Francesa. Veja a importância do vinho para os franceses. Bom, durante depois dos 10 anos de Revolução Francesa, ao final dos 10 anos de Revolução Francesa, quem vai tomar o poder da França é um jovem general nobre, mas da pequena nobreza, da nobreza mais baixa. Apesar dele ser da nobreza mais baixa, ele era aliado da burguesia. E ele apoiou a Revolução Francesa. Estamos falando de Napoleão Bonaparte. Ao final da Revolução Francesa, quem toma o poder é Napoleão. 1789 a 1799, Revolução Francesa. 1799, Napoleão toma o poder. E governa a França até 1812. 1812 ele perde uma batalha, vai para o exílio, foge do exílio 3 anos depois, assume a França por 100 dias em 1815 e perde na famosa Batalha de Waterloo. Bom, mas o fato é que, durante o governo de Napoleão, Napoleão quis fazer da França, e eu já estou entrando no século XIX, nessa nossa análise do século XVIII e XIX,
Napoleão quis fazer da França o mais poderoso país da Europa. Para fazer da França o mais poderoso país da Europa, ele tinha que combater o mais poderoso país da Europa, a Inglaterra. Para que a França virasse a maior nação da Europa, era preciso vencer a Inglaterra. Para vencer a Inglaterra, Napoleão tomou uma série de atitudes. E uma das atitudes tomadas por Napoleão foi uma série de medidas para impedir que o vinho francês fosse parar na Inglaterra. Olhem o vinho na relação diplomática entre Inglaterra e França. Napoleão tenta impedir que o vinho francês entrasse na Inglaterra. Você sabe que o vinho era um dos principais produtos econômicos vendidos pela Inglaterra e consumidos pelos ingleses também. Resultado: conforme a França adotou medidas para impedir que o vinho francês fosse parar na Inglaterra, os ingleses aprofundaram sua relação com o vinho português. Os séculos XVIII e XIX são marcados pela aproximação entre a Inglaterra e o vinho português. Né? Os ingleses vão aprofundar sua presença dentro de Portugal, em especial nas regiões produtoras do vinho do Porto. Tá? Aumenta a quantidade de empresários presentes em Portugal e aumenta os vínculos entre Portugal e Inglaterra. O grande parceiro de Portugal, parceiro econômico, parceiro político nos séculos XVIII e XIX é a Inglaterra. E um dos fatores que aproximou Portugal de Inglaterra nos séculos XVIII e XIX foi o vinho. Que os ingleses, como estavam tendo dificuldade para ter acesso, os ingleses estavam tendo dificuldade de ter acesso ao vinho português, ao vinho francês. Os ingleses, como estavam tendo dificuldade de ter acesso ao vinho francês, estreitaram o desejo pelo vinho português e, através do vinho, se estreitaram as relações entre Portugal e Inglaterra. O estreitamento de relações que vai ser fundamental, porque, como você sabe, Portugal vai ser invadido por Napoleão. Um dos motivos, o Napoleão queria interromper o acesso inglês ao vinho de Portugal. Por isso, Napoleão invade Portugal. Ele decreta primeiro o bloqueio continental, ele tenta proibir Portugal de comercializar com a Inglaterra. Portugal continua negociando com a Inglaterra e por isso Napoleão invade Portugal em 1807, o que faz com que a corte portuguesa fuja para o Brasil em janeiro de 1808. Né? Na verdade, a corte portuguesa foge para Portugal em dezembro de 1807, chegando ao Brasil em janeiro de 1808. Quem é que emprestou os navios para a corte portuguesa? Portugal não tinha navios. Portugal em 1808 é um país decadente. Quem é que emprestou os navios? A Inglaterra. Olha a parceria Portugal e Inglaterra. Foi a Inglaterra que emprestou os navios para que a corte viesse morar no Brasil. Tá? Bom, então nós temos que destacar também no século XVIII, século XIX, o estreitamento de relações entre a Inglaterra e o vinho português e as dificuldades do vinho francês de chegar à Inglaterra. Ainda vamos destacar, no século XVIII, um primeiro-ministro que tentou, antes de tudo isso, diminuir a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. Nós temos o primeiro-ministro português no século XVIII que tentou diminuir a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. Estamos falando de Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, que foi o primeiro-ministro e não foi rei, ele foi primeiro-ministro do rei Dom José I, que é o pai, Dom José I vai ser o pai da famosa rainha portuguesa que veio para o Brasil, a Maria Louca. Né? De fato, a Maria foi ficando totoca. Né? E o Pombal, ele foi primeiro-ministro do pai dela, Dom José I. Durante o reinado de Dom José I e durante o período que Pombal foi primeiro-ministro, Pombal tentou fazer de Portugal uma grande nação de novo. Pombal tentou retomar os dias áureos de Portugal. E uma das tentativas de Marquês de Pombal foi duas. Primeira, diminuir a dependência de Portugal em relação à Inglaterra. Segunda, atitude de Marquês de Pombal, valorizar os produtos portugueses. E um dos produtos que Marquês de Pombal busca valorizar no século XVIII é o vinho português. Pombal tenta diminuir a presença inglesa no vinho português e Pombal tenta resguardar o vinho português. Por isso, nós vamos ter, com o Marquês de Pombal, a criação de um órgão para regulamentar e supervisionar, em especial, a indústria vinícola da região do Douro. Né? A Companhia Geral das Vinícolas do Alto Douro.
vai ser uma companhia portuguesa, do governo português, estruturada em torno de Marquês de Pombal, que vai criar mecanismos para supervisionar os estágios de fabricação do vinho, do plantio das uvas à venda e transporte final. É o governo português passando a cuidar disso. Além disso, ele buscou eliminar as fraudes na produção do vinho, no consumo, na venda do vinho. Ele tentou arrancar, tentou não, ele fez. Ele arrancou parreirais que não estavam à altura da fama do vinho português, né? Com isso, cuidando da qualidade do vinho produzido em Portugal, principalmente na região do Douro, e além disso, ele estabeleceu limites geográficos, dentro dos quais se podia produzir o vinho do Douro. Com isso, estava surgindo a primeira região vinícola do mundo oficialmente delimitada, em Portugal, no século XVIII, graças a Marquês de Pombal. Para o azar de Portugal, o Dom José I, quando morre em 1777, assume a filha, Maria I, que não gostava de Marquês de Pombal e que era muito aliada da Inglaterra. Com isso, todo o esforço português na valorização dos produtos portugueses se desfaz e a presença inglesa em Portugal volta a crescer. O que a Inglaterra vai manter, porque é de interesse inglês, já que a Inglaterra controla esse vinho português, o que a Inglaterra vai manter são essas denominações de origem, essa demarcação de regiões produtoras de vinho e o cuidado com a qualidade do vinho. Isso a Inglaterra vai manter depois que Dom José I morre, né, e que a influência de Pombal diminui sobre Portugal. Também destaco nesse século XVIII um revolucionário chamado Chaptal, né, que vai revolucionar a produção do vinho ao privilegiar a razão em vez da tradição na arte de produzir o vinho. Olha o cientificismo do século XVIII de novo. O papel do Chaptal vai ser fundamental na França ao possibilitar, através do seu livro didático sobre produção do vinho, o maior conhecimento dos burgueses que compravam as vinícolas que os nobres estavam perdendo, que a igreja estava perdendo. Né? Aí nós vamos ter, inclusive, um novo método, né, de produção do vinho, que vai ser o método da chaptalização, né, que vai se construir no século XVIII na França. XVIII e depois vai se difundir no século XIX. Já tinha comentado a respeito da personalização das garrafas, né? Já tinha comentado do quanto avançam as garrafas, principalmente a partir da Revolução Industrial. O que mais que eu ia comentar com vocês aqui, né, que eu posso não ter considerado? Interessante essa consideração. Eu estou seguindo o material que está à disposição nossa lá no AVA. Até o século XVIII, o vinho era muito tratado como uma bebida dos deuses, seja na Grécia, seja em Roma, no próprio Egito, na Mesopotâmia. Na Idade Média, o vinho deixa de ser uma bebida dos deuses e passa a ser o sangue de Cristo. Né? O fato é que o vinho ele tem um histórico de relação com a fé. A partir do século XVIII, com o ataque à igreja, né, e a construção de um novo mundo comandado pela burguesia, o vinho deixa de ser considerado uma bebida divina e passa a ser considerado como um grande ato de criação humana. No século XVIII, o vinho passa a ser visto como, repito, como um grande ato de criação humana. E com isso, como nós já tínhamos comentado, aumentam os estudos e tratados sobre a produção do vinho e a preocupação de um estudo científico sobre o vinho, sobre terroir, sobre as cepas do vinho, sobre os cortes, sobre o consumo do vinho, sobre as taças, sobre a temperatura ideal para se tomar o vinho. Os séculos XVIII e XIX são séculos em que o vinho avança muito nessa questão científica. Por estar crescendo dentro dessas sociedades o cientificismo, né, que está substituindo a tradição e a fé. Bom, o que mais que eu ia comentar com vocês sobre o vinho nos séculos XVIII e XIX? Bom, durante a Revolução Francesa, repito isso, para que vocês tenham uma ideia da importância do vinho, houve por parte dos burgueses uma série de atitudes logo que eles tomaram o poder. Afinal de contas, os burgueses tinham medo de que o povo se organizasse para tirar a burguesia do poder, né? Como aconteceu durante um ano na Revolução Francesa. E uma das atitudes que os burgueses vão tomar é tabelar o preço dos produtos mais importantes para as camadas mais pobres.
Você sabe qual foi um dos produtos que foram tabelados para evitar revoltas da população? O vinho. Junto ao trigo, por exemplo. Porque para as camadas mais pobres francesas do século XVIII, o vinho e o trigo são um tão importante quanto o outro. Não se vive sem pão, mas não se vive sem bebida, sem vinho. E por isso nós vamos ter, na lei do máximo, estabelecida durante a Revolução Francesa, um tabelamento do preço de venda do vinho, para evitar revoltas, né, motins. Também temos que destacar que no século XVIII, uma nação consegue sua independência. Uma nação consegue sua independência. A primeira colônia da América consegue sua independência, os Estados Unidos. 1776, né, dia 4 de julho, Thomas Jefferson redige a Declaração da Independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos ela teve uma série de grandes nomes, mas eu destaco dois: Thomas Jefferson e George Washington. São dois dos heróis da independência dos Estados Unidos. Você sabe o que eles tinham em comum? Eles eram apaixonados por vinho. Não é à toa que Thomas Jefferson, que vai ser presidente dos Estados Unidos, logo depois, já no século XIX, ele vai escolher para ser o embaixador dos Estados Unidos na França. Um dos objetivos de Thomas Jefferson, ao escolher ser embaixador dos Estados Unidos na França, era estudar a viticultura europeia, para tentar fortalecer a viticultura dentro dessa jovem nação que são os Estados Unidos, e fazerem dos Estados Unidos finalmente uma nação produtora de vinho, né? Por isso, ao longo do período em que Thomas Jefferson foi embaixador dos Estados Unidos na França, Thomas Jefferson estudou métodos de produção de vinho, não só na França como na Europa, e levou esses métodos para dentro dos Estados Unidos. Resultado, a partir da independência dos Estados Unidos, passa a haver um grande esforço do governo dos Estados Unidos, principalmente para que a região da Califórnia, que era a região mais promissora, né, dos Estados Unidos, conseguisse finalmente se destacar na produção do vinho. Uma das atitudes tomadas por Thomas Jefferson e por empresários dos Estados Unidos foi substituir a uva que era produzida lá na região da Califórnia, que era a uva Mission, que foi levada para a Califórnia por jesuítas espanhóis. Quem introduziu o vinho nos Estados Unidos não foram os protestantes ingleses. Quem introduziu o vinho nos Estados Unidos foram os jesuítas espanhóis do México. Até porque quando os jesuítas passaram a ser do México, lá no período colonial, a se espalhar, a maioria deles vieram para a América do Sul. Mas houve jesuítas que subiram um pouco e chegaram à região da Califórnia. Foram os jesuítas que começaram a plantar uva, a estabelecer parreirais na Califórnia, jesuítas espanhóis. A Califórnia era território, aliás, a América, Estados Unidos e Canadá era da Espanha. Depois é que Inglaterra, França, Holanda foram chegando a esses territórios. Mas o fato é que os jesuítas espanhóis estabeleceram a uva Mission lá, e pós-independência começou a haver um estímulo do governo dos Estados Unidos, dessa primeira colônia a se libertar, a substituir a uva Mission por cepas trazidas da Europa, o que vai depois causar problemas na Califórnia com o avanço da filoxera, no final do século XIX e início do século XX. Tá? Eu estou com 33 minutos, estou fechando esse primeiro vídeo, né, dessa nossa aula sobre o século XVIII e XIX. Falta pouca coisa, o século XIX faltam alguns detalhes, tá? Eu acho que mais uns 20 minutos eu vejo o século XIX de forma resumida, como nós estamos fazendo. De qualquer forma, estou parando aqui para postar esse vídeo aqui no nosso YouTube, tá? E em seguida gravo a segunda parte desse vídeo.